Bom dia, meus amigos, bom dia, irmãos, bom dia. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês, que a graça de Deus esteja aí sobre todos nós. Que bom que hoje já é sexta-feira, hoje chegamos aí mais ao final de uma semana. Que Deus é bom, né? Deus é bom, Deus tem cuidado assim de nós e nos permitiu viver. Como é bom poder chegar aqui e mais uma vez compartilhar com vocês desse momento. Hoje já é sexta-feira, dia 1º de novembro, e o ano tem aí mais 60 dias. Graças a Deus 2019 está se indo, chegando aí 2020, que também promete ser um ano de muita bênção, muita prosperidade, muito êxito, muito sucesso. É a nossa oração, é o nosso desejo, e eu creio que assim será. Daqui a pouco o pessoal começa a chegar, o pessoal já começa a participar. Pastor Marcos, bom dia, na graça de Deus, aí Deus te abençoe. Você e a sua igreja abençoada. Grande abraço, viu? Tenho muita consideração por você. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de maturidade. É um assunto muito complicado, mas como a gente não vai fazer nenhuma análise profunda de maturidade, nós vamos simplesmente comentar a respeito dela e a importância dela no nosso dia a dia. Então eu creio que Deus tem algo sim para nos ensinar e falar no nosso coração a respeito disso. Vamos lá? E o que é maturidade então? Maturidade é o estado ou condição já num estágio adulto. A definição simples de maturidade é estado ou condição daquilo que está já num estágio adulto, em condição de plenitude, se for em arte, é saber ou já habilidade adquirida. É o saber adquirido ou habilidade adquirida nos leva então à maturidade, ou a última fase de um desenvolvimento. Bem técnico, né? Aparentemente, bem difícil de compreender. Mas maturidade é quando chegamos já na nossa condição de adultos. Chegamos na condição de formados, ou de plena compreensão das coisas. Então, aí já estamos maduros. Porque a maturidade é algo importante e a gente deve sempre estar pensando nela e preocupados com o nosso dia a dia, porque nem sempre porque somos adultos para determinados assuntos nós somos, naquele momento, naquela situação, nós temos atitudes maduras ou atitudes daquele que já atingiu um nível de maturidade ou que está olhando para a situação de forma madura. Então vamos lá, vemos a falta de maturidade em várias situações. Por exemplo, na família, com relação à nossa família, em alguma circunstância, em alguma discussão, em alguns comportamentos, falta a alguém maturidade para a compreensão. No trabalho, nas relações no trabalho com os amigos, com a família, com o trabalho, na sociedade. Falta maturidade no ambiente congregacional, em algumas discussões. Percebe-se uma certa infantilidade para tratar determinados assuntos ou tomar determinadas posições. E tudo isso termina nos comprometendo, porque a maturidade, a falta dela, compromete o resultado. O que é o oposto de maturidade? O que é o oposto de uma pessoa madura? Qual é o oposto dela? Para pensar. É a infantilidade. É a pessoa que tem comportamentos infantis. Comportamento infantil é um comportamento desprovido de qualquer experiência e é um comportamento de sentimento simplesmente do querer. Eu quero assim. Não se pensa na consequência, não se pensa
aonde se quer chegar, não se tem nenhum tipo de preocupação com o resultado, mas simplesmente é um desejo próprio, realização do desejo próprio. Isso reflete infantilidade. Então, a maturidade, a gente percebe se alguém está maduro ou não, se alguém já é e já atingiu esse nível de entendimento, quando nós observamos os seus resultados. Como é que ele tem alcançado? Que resultado é que ele tem alcançado no ambiente da família, do trabalho, da sociedade, da igreja? E aí eu posso dizer, olha, esse aí é maduro ou não é maduro. É natural que ao começarmos a nossa vida, a pouca idade nos leve a termos resultados que mostram imaturidade. Infância, juventude, adolescência. É natural que a falta de experiência de vida nos faça errar, nos leve a errar. O grande problema é o que fazemos com esse erro, né? Com o resultado desse erro, o que é que nós fazemos? O normal é que o erro me leve a uma reflexão, o resultado do erro me leve a uma reflexão, e essa reflexão me torne uma pessoa madura, entendendo por que errei e a partir de então desejar não errar mais. Mas não, se não trouxer para nós essa mudança, aí já não tem proveito o erro, né? Porque com o erro não se aprende. Tem um ditado que diz que é errando que se aprende. Tá, mete, né? Mas é também. Não é uma verdade absoluta. Quando eu digo assim, é porque não é uma verdade absoluta. Não preciso aprender só com os erros. A sabedoria me leva a observar os erros dos outros para que eu não erre igual. É uma atitude de sabedoria. Aprender com os erros dos outros. Mas o erro, quando cometido, também me serve como uma forma de aprendizado. Sofrer a consequência do erro me leva a não querer errar mais. Então, passo a buscar melhor resultado. Passo a buscar melhor resultado. A maturidade nos traz a compreensão das coisas. Quando eu chego num estágio maduro, eu já tenho um senso crítico maior. E com esse senso crítico apurado, eu compreendo melhor as coisas. A maturidade se vê quando a minha visão a respeito do todo, ou até a respeito de situações específicas, a maturidade muda a minha visão. A maturidade, ela faz com que eu olhe as coisas, mas com um senso crítico apurado e sempre voltado para um melhor resultado. A maturidade muda nossas decisões. E a maturidade nos torna as pessoas mais leves, pessoas mais agradáveis, mais fáceis de se lidar. E por aí vai. Maturidade é tudo de bom. Em 1 Coríntios, apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Por vezes, a gente entende que quando Paulo diz se tornar homem, é quando ele chegou lá no ápice da sua idade, na idade, que a gente chama até, né, idade madura. O que é essa idade madura? É ter 30, ter 40, ter 50, ter 60 anos? É ter a idade madura? Ou 20 anos, ou com 20 anos, alguém pode ser também maduro. As experiências da vida vai nos levar a amadurecer mais cedo ou mais tarde. A dedicação que eu tenho em função de me aplicar também com as coisas da vida pode me tornar maduro mais cedo ou mais tarde. Alguns fatores podem interferir nessa relação. Dizem os psicólogos, né, os analistas, que um homem ali amadurece, ele começa o seu processo de fato de amadurecimento a partir dos 23, 24 anos de idade. Quando uma mulher com 23, 24 anos de idade, ela já pode ser considerada uma mulher, uma pessoa madura, né? O seu intelecto já desenvolve com maior facilidade com relação ao homem. Mas Paulo fala assim, olha, quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja,
deixei para trás as imaturidades, deixei para trás os pensamentos infantilizados. E hoje, infelizmente, a gente ainda encontra no nosso meio, na nossa sociedade, seja a sociedade familiar, seja congregacional, seja no trabalho, pessoas que têm idade, mas para determinados assuntos são extremamente infantis. Não deixaram para trás a infantilidade, não conseguem observar com maturidade as coisas e tomar decisões maduras. A sociedade de hoje até ajuda muito com relação aos filhos e à família a que as pessoas amadureçam cada vez mais tarde. Homens e mulheres hoje com 30 anos tá na casa de papai, tá na casa de mamãe, mas não por uma necessidade emocional ou financeira. É porque eles não aprenderam, né? Aprenderam que precisa sim se desenvolverem, se tornarem pessoas capazes de se manterem, de se sustentarem, de criar, de escreverem as suas próprias histórias. Então, homens com 30 anos, mulheres com 30, 35 anos, estão ainda no ninho, sendo cuidados por pai e por mãe, e ainda com medo de enfrentarem as dificuldades da vida. E é interessante que, falando assim, as pessoas podem até não entenderem, mas observe, uma pessoa com 30, 35 anos de idade, teoricamente, 50% da vida dela, 50% da vida dela já foi, 50% dela praticamente já passou. E ela passou aonde? Tutelada pelo pai, tutelada pela mãe, numa espécie de ninho, e ainda não pôde se desenvolver. Não pôde se desenvolver porque está vivendo a sua imaturidade. Criou-se, né, esse conceito que os filhos hoje só saem de casa lá depois de adultos. E é bom isso? Não sei, de certa forma pode até ser. Por outro lado, pode ser um prejuízo para ele mesmo, porque ele não desenvolve a capacidade de se manter, a capacidade de se desenvolver sozinhos, a capacidade de ter vida própria. Então, isso aí tem que ser pensado com muito cuidado. Tem que ser pensado com muito cuidado. Os filhos têm lá uma época de crescimento, uma época de preparo, para depois tomarem rumo na sua própria vida, constituindo a sua própria família, escrevendo a sua própria história, e sair um pouco dessa coisa da tutela, do ninho de pai e de mãe. Alguém disse essa semana até que não se deveria pressionar os filhos, a expressão foi usada foi essa, pressionar os filhos para que eles tivessem vida própria, porque aconteceu algo com alguém que se matou e alegou que se matou porque não conseguia o trabalho. E aí pressionado se matou. Isso aí pode ter acontecido, mas não é a regra, é a exceção da regra. A grande maioria, os pais precisam sim ensinar seus filhos a serem maduros o suficiente para tocarem suas vidas de forma independente, escrevendo a sua própria história. Esse é o padrão, esse é o certo, é o caminho correto. É o caminho correto das coisas, maturidade. Então um menino com 30, com 35, com 40 anos dentro de casa, olha a expressão que eu já usei, um menino com 30 anos, com 35, ou seja, um homem com 50% da sua história já vivida dentro do ninho, porque não foi maduro o suficiente para entender que já deveria estar escrevendo a sua própria história. Maturidade, crescimento, amadurecimento. A compreensão de que a maturidade nos traz é a de seguir e se posicionar diante das situações e demandas do nosso dia a dia, compreender a necessidade de mudar e decidir pela mudança em nosso comportamento. Algumas vezes o problema não é o outro, eu preciso mudar. A falta de maturidade nos leva a responsabilizar normalmente as outras pessoas e não olhar para si. Muitas vezes é em nós que está o problema e não no outro. Eu quero mudança, começa em mim. A grande mudança começa em mim. Eu quero mudar o trabalho, começa em mim. Eu quero mudar a minha forma de viver congregacionalmente, começa em mim, orando ao Senhor, buscando entendimento,
buscando sabedoria, buscando maturidade, para que a mudança aconteça e ela traga bons frutos, né? O grande segredo da maturidade é isso, porque ela acontece, ela transforma, mas os seus frutos, os seus resultados são bons. Em Provérbios 16, 9, está escrito assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Percebe que é necessário entregar na mão do Senhor, buscar ao Senhor, e Ele direciona por que caminhos andamos, e esse caminho nos leva a bons resultados. É maturidade. Ter o cuidado de buscar a Deus, entender que Deus é bom, entender que Deus cuida, entender que Deus tem resposta, né? A Bíblia diz que a sabedoria, temer ao Senhor é um princípio de sabedoria. Esse temer ao Senhor é esperar no Senhor, é confiar no Senhor. Temer ao Senhor é ter a certeza que Ele está tendo cuidado conosco, né? É ter temor, é entrega ao Senhor daquilo que nós precisamos e desejamos fazer. Então, logo, é um princípio de sabedoria. É um princípio de sabedoria. A visão madura e com maturidade enxerga através das lentes da vida e sabe aonde quer chegar e quais os caminhos que são seguros. Maturidade nos leva a escolher melhor os nossos caminhos. Eu, quando era menino, quando eu pensava como menino e quando eu agia como menino, eu olhava as pessoas que se aproximavam de mim, bastava um belo sorriso, bastava um bom abraço e aí já estávamos resolvidos, éramos amigos, estávamos caminhando junto. A maturidade faz com que nós enxerguemos além da lente normal. E aí não é mais um simples abraço, não é mais um simples bom dia, um sorriso que é cativante, mas que passa a ser suficiente para aproximar-se de tal forma que se comprometa. Então, a maturidade faz nos enxergar com lentes da vida e sabemos então agora aonde queremos chegar, quais os caminhos seguir e quem são aqueles que deverão andar próximos. São aqueles que a gente vai deixar chegar perto de forma que não nos comprometa. Entendeu? Maturidade. Maturidade. As decisões de alguém maduro têm objetivos claros, têm direção, têm avaliação de risco, têm avaliação daquilo que irá comprometer. É diferente. Quando deixei de ser menino, Paulo, né, quando ele fala assim, olha, antes quando era menino eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, é baseado nesse princípio. Então quando eu deixei de ser menino, passei a ser uma pessoa madura, eu passo a ter objetivos claros. Paulo mesmo, quando ele num dos textos, ele diz assim, olha, para mim o morrer é Cristo, e viver, para mim o viver é Cristo, e morrer é um ganho. Ou seja, ele já sabia o que ele queria. Olha, enquanto eu viver, vivo por Cristo. Pronto. O próprio Paulo que escreveu esse texto de quando era menino. Pensava como menino. E aí ele já mostrava com a sua própria fala. Olha, hoje eu sou uma pessoa madura. E eu já cheguei ao entendimento que para mim viver é Cristo. Acabou. Tudo que era dentro dessa perspectiva, Paulo abraçava. Fora dessa perspectiva, Paulo deixava de lado. Então, tem avaliação de risco quem está maduro, tem avaliação daquilo que irá comprometer, escolhe bem, anda por caminhos que não levam à perdição. Provérbios 12, 11 diz, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Maduro não anda atrás de qualquer coisa. O amadurecimento, a maturidade não permite que a gente fique vivendo em mundos de fantasias. É realidade, é aquilo que está acontecendo, da forma como está acontecendo, nós nos posicionamos, aí sim, com o posicionamento correto, colhemos bons frutos. E mostra, de acordo com o Provérbios, que temos juízo, né? Tem juízo, ou seja, é equilibrado, sabe o que quer, faz bons julgamentos, né? Bons julgamentos. A leveza de alguém com maturidade é o resultado, não é pesado para ninguém. O resultado de alguém que é maduro é não ser pesado, um deles, né? É não ser pesado para ninguém.
Quem sabe para onde vai, como vai, já delineou seu caminho, não fica pesando, não fica sendo um tropeço, não fica sendo trazendo dificuldade para a vida daqueles que estão próximos. A maturidade não aceita ser peso para ninguém. O maduro, aquele que já entendeu, já cresceu, já é adulto, ele não se conforma em ser um peso para as pessoas. Ele, pelo contrário, ele se esforça para trazer conforto para as pessoas, para ser uma forma de conforto e não ser mais um peso. Mesmo que esteja passando dificuldade. Você vai falar, mas a pessoa estava em dificuldade e foi ajudada. Sim, na dificuldade ele é ajudado, mas logo ele se esforça para que a situação dele mude e mude a ponto de agora ele passar a ser um conforto, deixar de ser um peso, um peso. O Toninho está dizendo, o amadurecimento ele vem com o tempo. E é verdade. Amadurecimento ele vem sim com o tempo, ele vem, Toninho, vem com a idade. Ele vem. Porém, o que nós precisamos despertar é que nem sempre o tempo vai ser a única forma de amadurecer. Nós amadurecemos também com a observação. O que é que os outros fazem que está dando certo, está dando um bom resultado para eu seguir, e o que eles fazem e que não está dando certo e que eu não quero. Então, o amadurecimento ele vem com o tempo, mas ele vem com a nossa observação, ele vem com a busca do conhecimento, ele vem com a observação de pensamentos e que aí nos levam à mudança de resultado. Então, o tempo é um caminho, mas ele não é o único. E às vezes nós não temos tanto tempo, né, para amadurecer. Não temos tanto tempo. Às vezes a gente fala uma vida de 70 anos, 75, 80 anos, como se fosse muito. Mas eu já tenho 53 e parece que foi ontem que a história começou. Então o amadurecimento ele tem que ser também provocado. A maturidade ela tem que ser também provocada. E isso é possível, isso é possível. Bom, vamos lá. Valeu, Toninho, pelo comentário. É sabido que a maturidade, sim, é um processo. Como o Toninho falou de tempo, ela começa na infância, vai até a fase adulta. Nesse meio tempo, para você que é filho, como que você lida com isso? Como que você busca a sua maturidade? Qual é o seu empenho em amadurecer? A sua visão de mundo? Você que é pai, quanto que você tem influenciado os seus filhos para o amadurecimento? Quanto que você tem lutado com eles no ensino para o amadurecimento? Não é na forçação de barra, não. Mas é no ensino, é mostrando resultados, mostrando a vida como ela é, mostrando a necessidade de que haja o amadurecimento, da busca da independência, né, dos filhos. Nada exagerado no sentido de trazer um compromisso maior do que realmente é, mas sim um processo da educação, no processo do ensino. Né? Os filhos têm um momento que tem que sair sim do ninho. Então, como nós pais temos ensinado esses nossos filhos? Na nossa igreja, como nós temos ensinado nossos irmãos a saírem do leite e passarem ao alimento mais pesado, ao alimento mais que traga mais sustentação, né? Deixar de ser menino também na nossa congregação é importante. Sair do leite materno, ninguém pode ficar de leitinho materno a vida inteira, em qualquer situação, seja na família, seja no trabalho, entendeu a figura do leite materno, da dependência? No trabalho, na família, na igreja, há o tempo do crescimento, tem que haver o tempo do amadurecimento, chegarmos a sermos maduros, né? O grande conflito é quando a idade avança, o tempo passa e continuamos a ser imaturos, comprometendo todos, não só a nós, mas todos que estão à nossa volta. Não crescemos, prejudicamos a nossa família, não crescemos, prejudicamos o nosso trabalho, não crescemos, prejudicamos a nossa congregação, não crescemos, nos tornamos pessoas problemáticas para a nossa sociedade, em função da nossa infantilidade. Quem não é maduro não produz. A infantilidade só produz
infância. A infantilidade só produz resultados de criança, né? Que não são de nenhuma forma resultados confiáveis. Então, lembremos-nos sempre que devemos buscar a maturidade. Mesmo que tenha 50 anos, em algum momento eu posso ter lá meu comportamento imaturo, mas eu tenho que estar atento para, percebendo que isso é imaturidade, corrigir, transformar em maturidade, transformar em algo que seja útil para a nossa vida, para a vida daqueles que estão à nossa volta. Não esqueça, o contrário de maturidade é infantilidade, e não dá para ser infantil a vida inteira. Não é o projeto de Deus para nossas vidas. Somos seres criados por Deus para sermos produtivos para a nossa família, produtivos para a nossa congregação, produtivos para a nossa sociedade. Então, faça como Paulo, né? Toma aí a decisão, que está lá em Coríntios 13:11, e Paulo dizia, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, quando me tornei adulto, quando me tornei maduro, deixei para trás as coisas de menino. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua graça e bondade e por tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós, te agradecemos porque o Senhor é bom, te agradecemos porque o Senhor Senhor tem sim se preocupado em dar a nós aquilo que nos é necessário para o nosso dia a dia. E hoje, Senhor, nós falamos sobre maturidade. Então nos faz pessoas maduras, homens e mulheres maduros, que possamos entender, Senhor, que precisamos deixar a nossa infantilidade e olhar para a nossa vida, olhar para aquilo que o Senhor nos propõe de maneira mais séria, objetivando resultados maiores. Ajuda-nos, ó Pai, a amadurecer, a receber a Tua palavra em nosso coração. E que possamos, sim, tornar-nos pessoas produtivas para o Teu reino e para a sociedade. Que os nossos filhos, Pai, amadureçam e possam também se tornar pessoas produtivas. Haja, Senhor, com a Tua graça e com a Tua bondade em nossas vidas, em Teu nome, Jesus. Senhor, nessa manhã, eu quero também trazer diante de Ti o nome da Karine, que acabou, Senhor, de pedir uma oração, dizendo que está necessitada, está num processo de recuperação de sua saúde, está no hospital. Então, ó Deus bendito, que os Teus anjos estejam ao lado dela, que haja, Senhor, na vida dela, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo um novo tempo, e que o restabelecimento da saúde da Karine, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, e que nós possamos receber em breve notícias da sua recuperação. Fala, Senhor, ao coração da Karine nessa manhã, alegra o coração dela, enche o coração dela de esperança e de fé naquilo que o Senhor tem proposto, que é cura e que é salvação. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Karine, fique na graça do Senhor aí, viu? Vai dar tudo certo, o Senhor é contigo. Sim? Bom, pessoal, no domingo teremos reunião de estudo às 9 horas da manhã em São Mateus, Rua Desembargador Silva Pereira, 183. Nossa terceira reunião de ensino falando a respeito de oração. Você é meu convidado, estaremos às 9 horas da manhã. Estaremos depois às 18h30 no nosso culto público, nosso culto de celebração com a família. Então esteja conosco ali o pastor Paulo Roberto, que é o pastor da igreja. Ele estará ministrando a palavra de Deus ali naquele lugar. Sim? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, se Deus permitir. E eu creio que Ele irá permitir sim. Grande abraço, fiquem com Deus.